Olá, hoje nós vamos entrevistar a relatora da CPMI do 8 de janeiro, que investiga os atos antidemocráticos, a senadora Elisiane Gama, que está aqui com a gente e vai conversar então conosco do antagonista da revista Cruzoé. Muito obrigada, senadora. Obrigada, por nos receber. Senadora, vamos já começar então, falando sobre a CPMI. A senhora queria trazer tanto, o caso das joias, Hoje nós tivemos aí o ex-presidente Jair Bolsonaro sendo convocado com outras 7 pessoas para poderem se explicar sobre a questão das joias sauditas na Polícia Federal, e a senhora quis trazer essa história, essa investigação para dentro da CPMI, que foi vetada pelo presidente, o deputado Arthur Maia. Eu queria saber da senhora no que o caso das joias, especificamente, poderia contribuir para as investigações em curso na CPMI. Tá, primeiro, Vanessa, mais uma vez é uma satisfação estar aqui com você, Na verdade, qual é o ponto específico da CPMI? O objeto dela é exatamente o 8 de janeiro. O 8 de janeiro, ele é fruto, na verdade, de 3 ações, eu diria assim, Nós temos quem pensou o 8 de janeiro, nós temos quem financiou o 8 de janeiro e nós temos quem executou o 8 de janeiro. E nessa perspectiva da execução, a gente já sabe, foram presos, estão aí as pessoas. Na perspectiva da autoria intelectual e dos financiadores, é uma linha de investigação e um trabalho que, na verdade, nós estamos fazendo. Dentro desse levantamento, na verdade, que a gente faz, inclusive respaldado em relatórios da ABIN, por exemplo, e dos vários depoimentos que nós, na verdade, recebemos, nós vimos aí algumas empresas que estavam presentes através, por exemplo, de seus equipamentos, dos seus maquinários, lá no ato do 8 de janeiro, e que elas, inclusive, tiveram financiamento com o governo federal, com empréstimos, outros tipos de movimentação, e que fatalmente, até por conta do momento que nós temos o 8 de janeiro, e ao mesmo tempo também pelo perfil, na verdade, de histórico delas, de exposição, por exemplo, nas redes sociais, há um claro indicativo de que eles, na verdade, utilizaram essa estrutura para o 8 de janeiro. Dentro dessa investigação que nós estamos fazendo, a gente esbarrou, por exemplo, nessa quebra de sigilos telemáticos, nessa movimentação, movimentação financeira a partir da movimentação ou da negociação das joias, como nós também tivemos no caso das empresas do garimpo ilegal, como nós também tivemos no caso de grilagem, ou seja, de pessoas que usam ali a terra de uma forma ilegal. Então, em todos esses pontos há uma movimentação financeira. A gente não vai, por exemplo, investigar o crime em si, não vamos investigar o garimpo ilegal, não vamos investigar a grilagem, nós também não vamos investigar a venda de joias para fora do Brasil. Mas a gente precisa entender se o dinheiro fruto dessa negociação, que é uma negociação ilegal, de alguma forma irrigou o 8 de janeiro. Então, nesse sentido, e aí, inclusive, eu pedi o retorno do Mauro Cid à CPMI, a gente pediu a quebra dos sigilos bancários, telefônicos, telemáticos, RIFs, que são esses relatórios financeiros que vêm, na verdade, do COAF, para que a gente pudesse fazer um contraponto, a gente pudesse fazer um cruzamento de dados e entender se, de alguma forma, esse dinheiro teve uma relação, de fato, com o 8 de janeiro. Então, nesse sentido é que a gente tem feito a defesa. O presidente até tem compreendido, depois da gente fazer uma exposição mais clara do que é, de fato, esse nosso objetivo, e a gente tem evoluído nessas quebras. Nós temos, por exemplo, hoje quebras já aprovadas, inclusive bancária, do Mauro Cid, que é uma pessoa que tem uma relação direta. Nós temos vários requerimentos apresentados em relação ao pai do Mauro Cid, e de outras pessoas da ajudância de ordem que, de alguma forma, na verdade, tiveram esse trânsito, dentre elas o Mauro dos Reis, que inclusive já esteve aqui na CPMI, que já foi ouvido, inclusive, pela CPMI, e que pedimos, inclusive, a quebra do seu sigilo bancário. Então, eu acho que esse sentimento, Vanessa, foi um sentimento que, de certa forma, abarcou, o coração, eu diria, do Maia, ele flexibilizou e, ao mesmo tempo, atende esse nosso objetivo, que é tentar descobrir essa rota financeira que chegou no 8 de janeiro. A senhora falou da quebra de sigilo de Mauro Cid, então eu vou recordar aqui o último depoimento dele, anterior a esse de hoje.
é o penúltimo, né? Em que ele ficou ali mais de 10 horas falando à Polícia Federal. A senhora fez uma consulta à Advocacia do Senado sobre a legitimidade da CPMI, então, de propor acordos de delação. Existe um interesse de uma delação por parte de Mauro Cid? Vanessa, nós tivemos um caminho, nós fizemos inclusive a solicitação da PAR, Advocacia do Senado, nos deram, na verdade, o parecer favorável, assinado pelos 5 advogados da casa, aliás, são advogados absolutamente competentes, servidores de carreira. Nós, então, de posse disso, a gente precisa, por ser uma ação nova, né, porque em nenhum momento da história do Congresso Nacional nós tivemos a implantação de uma delação premiada, não é? De uma colaboração premiada ou de uma delação premiada, então a gente precisa criar uma norma de procedimento. Então esse seria de fato o primeiro passo. Mas até para a gente poder aprovar a norma de procedimento, a gente precisa ser acionado pelo depoente, portanto por sua defesa. Então esse é o primeiro passo. No caso específico do Walter Delgatti, ele colocou inclusive no seu depoimento que tem muito interesse dessa colaboração, dessa delação premiada, né? Eu, inclusive, pedi à Secretaria da Mesa para que fizesse contato e nos colocasse, de fato, à disposição. Que se houver manifestação da parte dele e houver apresentação de provas que possam ser periciadas e possam mostrar a veracidade, a gente pode caminhar, de fato, para a construção dessa delação premiada, já que nós temos uma legitimidade respaldada, inclusive, por este consenso. Quanto ao Mauro Cid, por este parecer. Quanto ao Mauro Cid, ele não nos procurou, não houve, na verdade, uma manifestação do Mauro Cid, como não houve, por exemplo, de nenhum outro, né, de uma forma mais substanciada, apenas do Walter Delgatti. Mas a comissão está à disposição. Em haver essa manifestação, nós teremos o segundo passo, que é sentar com o presidente da CPMI e remeter ao plenário da comissão um regramento, não é? Uma forma de procedimento que será adotada para termos realmente a delação premiada na CPMI. Por exemplo, a Polícia Federal já disse que tem elementos probatórios que inclusive, fazem com que não seja mais necessário delação por parte de Mauro Cid e de Delgatti. A CPMI tem esse lastro probatório já bem robusto ou ainda seria necessário uma delação? Na verdade, Vanessa, hoje nós não temos, até porque o depoimento que ele veio à CPI, ele não deu informações do ponto de vista do depoimento dele. O que nós temos são dados fruto das quebras bancárias, telemáticas, enfim, telefônicas que nós fizemos. Agora, de conteúdo de depoimento, não. Se ele, na verdade, manifesta isso para a comissão e ele se propõe, na verdade, a trazer essas informações, automaticamente, como eu disse, nós partiremos para esta segunda etapa, que é a regra de procedimento. Hoje, o que nós temos é a garantia da legitimidade, que foi assegurada pela Advocacia do Senado. Esses outros passos, eles darão, na verdade, continuidade a partir dessa manifestação. Se ele tiver essa manifestação, não há dúvida nenhuma que a gente ou faça a defesa de fato para que a gente possa utilizar esse instrumento. Existem outras delações que seriam interessantes para... Eu acho que a dele é uma das mais importantes, não é? Claro que todos os outros que vieram até aqui, como o dos Reis, não é? Nós já ouvimos depoimentos de fato muito importantes, o Walter Delgatti, nós tivemos a fala do Anderson Torres, nós tivemos falas de pessoas que tiveram uma participação muito direta nos atos, né? Tanto o ex-ministro da Justiça, que também era secretário de Segurança Pública, como os próprios membros da alta cúpula da Polícia Militar, que inclusive estão presos hoje. O Naime, por exemplo, é uma das pessoas que foi presa um pouco mais lá atrás. Eu acho que todas elas que tiverem qualquer tipo de manifestação, nós faremos a verificação dessa viabilidade e, naturalmente, poderemos, na verdade, ter esse procedimento. Agora, uma coisa é muito legal se colocar, na verdade, necessária se colocar. Nós temos um prazo, né? Então, como a CPI ela é finita, você tem um prazo que você precisa apresentar relatório, a nossa previsão é de apresentar o relatório no final de outubro. Então, nós temos aí muito pouco tempo ainda pela frente,
que nós deveremos receber essa manifestação, fazer todo esse trâmite para ter alguma coisa no relatório final. Então a gente corre de fato contra o tempo. Senadora, a gente tem visto durante as sessões assim os ânimos exaltados por parte da oposição. Aliás, uma CPI que foi pedida por eles. A senhora acha que foi um tiro no pé para a oposição? Olha, eu acho que a oposição, eles criaram, eu te digo até assim, alguns, uma narrativa na cabeça deles de um autogolpe para alguns, né? Olha, o presidente Lula ganha uma eleição e ele vai fazer um autogolpe. Quer dizer, isso não tem muita lógica do ponto de vista racional, né? E eles apresentam esta CPI e ao longo da CPI você tem dados que são apresentados. E veja que todos os depoimentos foram propostos por eles. Até o presente momento a gente vê como se dá. Do meio para o final já nem ficam mais na sessão, né? Você vê do fotógrafo, de repente traz o fotógrafo, porque seria alguém infiltrado, porque seria alguém que estava ali fotografando, tudo muito organizado, encenado, e ele veio aqui, expôs a realidade, nem habeas corpus ele trouxe, simplesmente falou de uma forma absolutamente tranquila e saiu com a verdade colocada e posta. A gente teve agora o próprio G. Dias, com uma exposição, na verdade, muito minuciosa. Apresentei, inclusive, o vídeo, ele fez a explicação passo a passo do vídeo e demonstra claramente ali nas várias informações que ele apresenta de que havia uma omissão clara por parte da Polícia Militar, né? E que possivelmente de alguém ali do seu entorno, que é uma investigação que inclusive a gente vai está fazendo e vamos inclusive chamar ainda para a comissão, exemplo do Penteado, que é uma das pessoas que eu acho que tem que ser ouvida pela comissão. Então essas pessoas que eles estão colocando às vezes com toda uma euforia de que olha, vai ser uma coisa bombástica e tal, no final das contas acaba sendo algo muito dentro de uma lógica, né? Quer dizer, de alguém que perdeu uma eleição e tentou criar uma situação de celeuma. Então eu acho que talvez eles possam sim estar bem arrependidos em relação à CPMI. Isso é porque isso já não era assim, já de se imaginar, né? Antes deles pedirem, fazerem tanta questão, a gente vê ali essa tentativa de tumultuar o tempo inteiro, né? A gente vê os deputados, mexendo com o outro, um fazendo gracinha com o outro. A senhora acha que isso é uma forma de deslegitimar o trabalho, quando eles sabem que a coisa não está favorável para eles? Quando a coisa não está favorável, o clima de tensão é diferente, né? Fica aquele burburinho, você coloca muito bem, uma certa balbúrdia ali, querendo realmente criar uma situação de instabilidade. Tem muito narrativa, na verdade, é muito tentativa de se pregar uma coisa. Isso é uma coisa absolutamente real, né? Basta ver, por exemplo, essa composição da oposição na CPMI. É uma oposição ali que não debruça numa leitura de um documento. A gente percebe pela forma como é a inquisição, a forma como é a inquirição, a forma como é, na verdade, como eles questionam, né? Então, esses questionamentos, eles não seguem, na verdade, às vezes, um rito documental, que nós temos um volume muito grande de informações que chegam a CPI. Então fica ali muito narrativa, fazem o discurso, usa o TikTok, usa as redes sociais para isso e acaba de fato ficando nisso. Então acho que acabou que eles viram que do ponto de vista prático, do ponto de vista concreto, muitas informações não bateram com essa narrativa e às vezes acabam recorrendo para esse tipo de instrumento, eu diria assim, de saída para tentar desviar o foco da comissão. A senhora afirmou lá durante o depoimento, né, do Walter Delgatti, do hacker, que então, por conta das informações que ele trouxe, que a senhora então iria pedir para convocar os militares. A gente vê as relações tensionadas com os militares. A senhora acredita que fazer uma convocação dos militares que receberam o Delgatti, isso deixaria o clima ainda mais, a corda mais esticada? Não, eu acho que tem que ter, eu acho que a gente tem que ouvir os militares, né? Esse fato, Vanessa, do 8 de janeiro, ele não ocorreu, por exemplo, só nas ruas, ele ocorreu na sede, no espaço físico do entorno do Exército Brasileiro. Isso não foi só em Brasília, no Brasil inteiro, na frente dos quartéis, tinha lá um acampamento. Então não se pode, por exemplo, dizer que não havia nenhum tipo de cumplicidade de membros das Forças Armadas do Brasil. Se não houvesse a cumplicidade, não teria um acampamento na frente de um quartel, né? Nós aqui, jornalistas, se a gente quiser fazer uma manifestação no pátio do quartel, nós não vamos conseguir fazer. Então, isso é um fato. Tanto que a gente tem convocado militares, inclusive de alta patente, generais, não é? Quer dizer, a gente não está tratando com o capitão ou com
enfim, outros que estão, não é, num nível, digamos assim, muito embora sejam oficiais, não é, coronéis ou coisa parecida, mas não estão numa patente lá, não é, do topo. A patente do topo é o generalato. Então, são esses generais que nós precisamos ouvir. Como a gente ouviu o G. Dias, a gente precisa ouvir o Dutra, a gente precisa ouvir o Heleno, a gente precisa ouvir o ex-ministro da Defesa, a gente precisa ouvir essas pessoas que tinham o poder de mando, o Braga Neto. São pessoas que, de fato, tinham uma responsabilidade, ocupavam cargos estratégicos dentro das Forças Armadas e entender. Foram coniventes? Ajudaram? Foram omissos? O que aconteceu? São perguntas, na verdade, que eles precisam responder. Então, eu acho que a gente precisa ouvir, né? Essa é uma área e é um setor que nós jamais deveremos, na verdade, deixar de lado. E a gente está fazendo isso. Nós já ouvimos aqui vários, já ouvimos generais, nós já ouvimos, na verdade, coronéis, quer dizer, a gente já ouviu várias pessoas da área militar e a gente precisa finalizar ouvindo ainda mais para que a gente, de fato, possa ter um relatório conclusivo. A senhora falou em general, vocês pensam em convocar o pai do Mauro Cid? Olha, essa é uma possibilidade real. Eu acho que, inclusive, se não houver uma colaboração da parte dele no sentido de trazer um fato novo, a gente vai precisar, na verdade, avançar para outros pontos. Porque a gente precisa entender essa movimentação financeira, né? Como a gente está trazendo pessoas da ajudança de ordem. Então, se ele não contribui, a gente vai ter que avançar nessas buscas, na verdade, de outros instrumentos, né? Quebra de sigilo, se tiver que fazer o mandado de busca e apreensão, nós pediremos isso, porque nós temos instrução para isso, então, poderes próprios para isso, então a gente vai ter que buscar alternativas. O que a gente não pode é finalizar uma CPMI sem ter as informações necessárias, na verdade, que nós precisamos ter, ou pelo menos buscar essas informações, né? Então a gente precisa buscar. Se a gente não encontrou pelo prazo, na verdade, de tempo, tudo bem. Então vai seguir o aprofundamento da investigação no âmbito do Ministério Público. Mas aqui, no tempo que nós tivermos, a gente realmente tem que debruçar e tem que buscar essas informações. Já nessa altura da CPMI, tem como já apontar, já tem como se delinear de onde partiu a ordem, de quem foram os mentores do 8 de janeiro, a senhora ainda acha que é cedo? Eu acho que ainda é cedo, Vanessa, porque a gente recebeu um volume de documentos, não é, duas semanas atrás, e a gente está lendo esses documentos, inclusive até pedi uma ampliação um pouco mais dessa equipe para que a gente pudesse ter mais condições de leitura desses documentos. Mas não há dúvida nenhuma que a gente apresentará no nosso relatório essas respostas de financiadores e respostas de autoria intelectual, né? Que eu te digo, não me parece algo apenas de uma cabeça, mas me parece algo de várias cabeças, não é? Nessas várias cabeças, qual é o papel de Jair Bolsonaro no 8 de janeiro? Essa resposta, que é a grande resposta pela posição estratégica que ele tinha, ele era o maior formador de opinião do Brasil, ele era o presidente da República, ele estava numa posição absolutamente estratégica, uma fala dele, não é? Significava muito, as pessoas seguiam, na verdade, esse alinhamento. O depoimento do Walter Delgatti, ele foi um depoimento muito forte, a gente vai fazer uma contraposição de dados, não é? E compreender até onde foi, de fato, essa responsabilidade. Mas eu acredito que, a partir do depoimento do Walter Delgatti, ele nos mostra, na verdade, que de alguma forma houve, não é, conversas ou houve entendimento ou direcionamento em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Agora, essas confirmações, elas serão, na verdade, confirmadas, não é, a partir das próximas semanas e desses documentos, na verdade, que nós solicitamos. Falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje, pela primeira vez, num depoimento à Polícia Federal, ele se calou. Ele, a ex-primeira-dama, o Fábio Weingarten e teve mais os 4 se calaram. É uma estratégia dele, na verdade, calar, né? Me parece mais uma estratégia de defesa, enfim, coisa parecida. Mas eu acho que hoje o depoimento ele é apenas parte de uma investigação, né? Você tem um princípio constitucional de não falar, de não criar provas, de não se auto-incriminar. Então, isso é um princípio constitucional que, em qualquer instância, na verdade, você pode buscar. Agora,
O investigador, quem está na condução do inquérito, ele tem vários elementos para fazer esse levantamento de dados. Então, eu acho que se ele cala ou ele não fala, às vezes quem cala até cria elementos mais, não é, contra si próprio. Então, eu acho que, enfim, é uma estratégia da defesa, mas eu acredito que isso não inviabiliza uma investigação nem do âmbito do Supremo ou da Polícia Federal. A senhora tem essa percepção de que ele está encurralado? Eu acho que há hoje, por exemplo, em torno do ex-presidente Bolsonaro, uma série de pessoas, né, que acabaram, de certa forma, hoje tendo uma posição um pouco mais independente. Quando eles têm uma posição um pouco mais independente, automaticamente ele fica um pouco mais isolado. A gente vê isso com o perfil do Mauro Cid, a gente vê isso em relação a outras pessoas que estão nesse entorno que possivelmente poderão falar nas próximas semanas, né? Então, essa coisa de uma fidelidade, olha, e tal, não vai falar, não vai falar. Nossa, você tem que entender se você contribuiu para um crime, você automaticamente tem que falar a verdade para ele ajudar, inclusive atenuando pena ou coisa parecida. Mas eu acho que no transcorrer, na verdade, dessa caminhada, a gente já percebe claramente que ele começa, na verdade, a se isolar em detrimento de outras pessoas que passam a falar, que passam a manifestar e dizem, não, tudo bem, eu estava lá, mas eu não fiz isso sozinho. Teve alguém que me ajudou, teve alguém que pensou, teve alguém que me deu ordem, né? E essa questão da ordem, Vanessa, na área militar, ela é uma ordem, como já se diz, né? Você dá uma determinação, é lei, né? Então, o princípio da hierarquia e da disciplina é um princípio que rege a área militar do Brasil e do mundo inteiro. Então, esse é um princípio que é considerado. Quando alguém te dá uma determinação, tá bom, é uma determinação absurda, é uma ordem absurda, é algo que você não deveria cumprir, tá, não deveria cumprir, mas ao mesmo tempo ele é treinado para isso, ele é formado para isso, né? Na área militar você tem ali, não é, a caserna, você tem todo um processo, na verdade, de formação. E nesse processo de formação você é condicionado, de fato, a seguir essas ordens, né? Então, é isso que a gente precisa entender até onde foi obedecer uma ordem e até onde foi realmente uma ordem legal. Senadora, a senhora, como uma mulher relatora da CPMI, a senhora tem sido alvo de ataques de colegas, né, como recentemente do deputado Marco Feliciano. Nós vemos em outras CPIs, outras mulheres deputadas sendo atacadas, né? Eu pergunto para a senhora, é mais difícil uma mulher na posição que a senhora ocupa numa CPMI tão inflamada? Não há dúvida nenhuma, essa é uma CPI muito plural, né? E ao mesmo tempo, com todo respeito aos colegas, mas uma boa parte dos colegas que estão ali são colegas que não têm o menor respeito, inclusive pela representação feminina, né? Tem um nível, às vezes, muito baixo, muito rasteiro de debate. Não entra, na verdade, no mérito dos debates, ele não faz o debate na política, vai para o lado pessoal, vai para um lado de ataque, na verdade, à figura feminina, e eu, assim como as minhas colegas, nós temos sentido isso de uma forma muito frequente, né? De que a gente é colocado ali como alguém que não deveria estar na função que a gente está, né? E aí eu estou hoje em uma das funções mais importantes da comissão, que é a relatoria, né? Então, automaticamente, por essa posição que você tem de comando e de liderança, acirra entre eles um sentimento de não aceitação. Como, infelizmente, é um sentimento que paira na cabeça de muita gente em relação a posições de comando das mulheres. É por isso que, às vezes, as mulheres não avançam, porque há uma tentativa muito forte de vedar, de podar, de obstruir, na verdade, esse prosseguimento das mulheres. Mas eu tenho muita firmeza e acredito muito, né, nas minhas convicções. Então, eu estou muito firme na CPI, eu estou muito certa de que a gente está fazendo a coisa correta, que nós estamos caminhando como nós deveremos caminhar na comissão. O meu relatório será um relatório justo, um relatório coerente. Eu não vou me curvar a nenhum tipo de tentativa de intimidação, né? Como eu nunca me curvei na minha vida, nem agora que eu vou me curvar nesta comissão. Então, eu estou muito consciente do meu dever e estou fazendo o meu dever com a devida responsabilidade. Senadora, até aqui, então, eu queria só perguntar para a senhora qual foi o depoimento mais comprometedor, o mais contundente? Eu acho que foi o depoimento do Walter Delgatti, né? Ele fala claramente que recebeu pedidos do ex-presidente Bolsonaro para assumir, por exemplo, um grampo de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele afirma categoricamente que recebeu solicitações, não é, diante do presidente da República, do ex-presidente da República, para que pudesse forjar uma urna
fake, vulnerabilidade fake de uma urna, né? Então, acho que isso é uma fala muito grande, né? Uma fala muito forte, né? E que a gente passa, na verdade, a juntar os fatos com outros fatos que já são, inclusive, já foram apresentados lá atrás, né? Quando ele faz uma ata notarial que mostra claramente que ele ia se encontrar, por exemplo, ali com a deputada Carla Zambelli. Então, eu acho que, para mim, não há dúvida nenhuma, foi o depoimento mais forte que nós tivemos até agora. Ele foi a virada de chave? Eu acredito que sim. Obrigada, muito Obrigada, obrigada, querida. senadora.